Bom, irmãos, não sei se vocês lembram, nós falamos, vamos lá abrir em Lucas 15. Abre lá no versículo 11, a parábola do filho perdido. Só que vamos retomar algumas coisas. Você lembra do primeiro episódio que eu falei? O tema era, do primeiro capítulo, as pessoas que estavam ao redor de Jesus. Quem eram essas pessoas? E aí nós gastamos um tempo explanando e falando que essa parábola, ela tem 3 personagens, né? Ainda que o nosso erro é focar em 2, mas quais são os 3 personagens dessa parábola? O pai, o filho e o outro filho mais novo e o filho mais velho. Na parábola nós identificamos quem eram os personagens. O pai representa quem? Deus. O filho mais novo representa quem? Os pecadores publicanos, né? E o filho mais velho, geralmente é esquecido dessa parábola. Quem ele representa? Os fariseus. Lembra? Que essa parábola não foi inspirada para simplesmente chamar os publicanos. A Bíblia fala que as pessoas já iam. E quando a mensagem de Cristo atraía essas pessoas, não é? Começava a atrair as pessoas que aquela sociedade mais desprezava, isso causou ciúme nos fariseus. E era como que eles perguntavam, como esse homem pode atrair esse tipo de gente? Pode até comer com eles, né? E aí vem o ensinamento de Jesus focando, não naqueles, mas sim nos fariseus que tinham ciúme. E essa parábola, eu falei para você que nós íamos destrinchá-la bem, que nós íamos entendê-la bem, e eu dividi ela em 7 partes, em 7 episódios. Aí você entendeu porque eu falei Netflix, né? Porque na Netflix tem um monte de série agora, né? Então os que estavam aqui semana passada entenderam, os que não estavam. Eu queria animá-los para que você se intere, porque às vezes pode acontecer alguma coisa, viagem, eu não sei, e você não assista. Mas se você quiser acompanhar direitinho, as pregações estão disponíveis no site da igreja, tá bom? Abra comigo uma escritura, 2 Coríntios 5,19, que isso é importantíssimo para a gente continuar. Desculpa pedir para vocês abrirem Lucas, mas vai primeiro em 2 Coríntios, para que a gente entenda, refresque a nossa memória em relação ao que foi ensinado da outra vez. É importantíssimo que você abra lá e a gente possa entender perfeitamente, irmão. E é claro que isso custa ensino, custa desejo de cada um de buscar Deus, de entender cada vez mais o relacionamento que Ele tem conosco. Mas essa escritura eu acho chave porque ela revela uma verdade que às vezes nós esquecemos. Paulo lhe diz o seguinte: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu quis falar para vocês com essa escritura, vocês lembram? Que Deus, quando Ele decidiu se relacionar conosco, Ele não levou em conta o quê? Os nossos pecados. Olha que incrível essa passagem, irmão. Deus não leva o seu pecado em consideração, senão Ele não se relacionaria com você. E a gente também viu, eu não estou falando que peca, isso é um outro tema, eu nem quero discutir isso agora, mas eu vou falar se é assim, se essa é a graça abundante, né? Então tudo bem eu pecar, isso é uma outra história, e depois eu posso tocar nesse assunto, mas aquele que entende a mensagem, a graça de Deus, ele vai voltar para o Pai, né? A graça que deve ser o combustível da nossa fé, a gratidão, e não simplesmente, se eu recebo tudo, eu posso pecar. Então, isso é um pouco do pensamento de quem? Do irmão mais velho, dos fariseus, né? Se você não obedece à lei, você não merece receber nada. E esse é um conceito que muitas vezes nós temos no mundo, que Deus está lá esperando você pecar para falar, tá vendo? Pecou, já era. Eu estava até brincando com uma irmã, né, que quando o Neymar fez o gol lá, ele falou, é nóis, né? Ele fez uma atitude meio orgulhosa, aqui ninguém não sei o que. Aí essa irmã falou assim, meu Deus, não castiga ele não, pelo amor de Deus, não castiga ele não, deixa a gente ganhar, né? Mas nós temos esse medo de que se a gente pisa na bola, que como que Deus ele vai falar, peguei você, não é? Como se ele estivesse atrás da gente para nos castigar. E isso é comum em nós, né? Por isso nós precisamos aprender muito dessa passagem. E hoje o tema, né? E uma coisa importantíssima que eu falei de semana passada,
Por que Deus não leva em consideração o nosso pecado? Porque Ele é um Pai pródigo. O que significa a palavra pródigo, vocês lembram? Esbanjador, né? Inclusive, esse tema, a parábola do filho pródigo, quem coloca foi a gente. Jesus nunca falou, agora eu vou contar a parábola do filho pródigo. Ele fala assim, ele começa como essa parábola, havia um pai e 2 filhos. E a gente entendeu, estudando, a gente vai repassar de novo essa parábola. Por que Deus é um pai pródigo? Porque Ele é esbanjador no amor dele. Ele esbanja amor. Ele não trata como nós merecemos. A Escritura de Coríntios fala que Deus não leva em consideração os nossos pecados. Em Jesus Ele nos dá vida. Se Deus fosse levar em consideração o nosso pecado, inclusive você que é cristão, que ceiou, que vem aqui, que leia, se Deus fosse levar em consideração o seu pecado, você não teria mais a salvação. Porque por mais esforçado, por mais dedicado que você seja, você nunca vai ser capaz de agradar a Deus por suas ações. Eu e você somos pecadores. Por isso nós precisamos sempre buscar o arrependimento. E é por isso que Deus não leva em consideração. Senão nenhum de nós estaríamos na sua presença hoje. Bom, então o segundo episódio hoje vai ser os 2 filhos perdidos. Vamos lá em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 11 e 13. Se você não está entendendo um pouco, porque o importante de você não perder, então não falte aos cultos, é você entender a sequência das aulas. Se por acaso você não puder vir, vai lá e acessa, pode pedir o material que eu mando no seu e-mail para que você continue. Lembra também que eu falei, às vezes eu vou falar algumas coisas aqui que você não vai entender, vai achar um absurdo, mas espera a gente terminar e você vai entender tudo. Como eu falei para você, está dividido em 7 partes. Então algumas coisas que você vai ouvir, talvez você não entenda, você pode até vir falar comigo. Assim que eu terminar, se você tiver alguma dúvida, não entendeu, não aceita, não concorda, pode me procurar aqui, que isso é saudável, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Então em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 13, diz o seguinte. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Bom, a parábola ela começa com um pedido chocante. Qual é o pedido do filho mais novo? Ele chega até seu pai e fala assim, eu quero o que me pertence agora. Por que esse pedido é chocante? Porque geralmente, ainda mais naquela sociedade, naquela cultura, a herança você só recebe quando o seu pai morre. Basicamente o que o filho mais novo está falando, eu não quero esperar a sua morte para ter o que é meu. A única coisa que ainda prendia aquele filho ao pai era o quê? O dinheiro. E ele faz um pedido surpreendente, ele fala, me dá a minha parte. Ele, como irmão mais novo, ele tinha direito a 1/3, e o irmão mais velho 2/3, tinha o dobro. Ele fala, eu quero a minha parte. E aí, o que mais é surpreendente é o que? A resposta do pai, no versículo 12. Assim, o pai, quer a minha parte. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Isso era tão significante, que queria que você pensasse assim. Eu acho que você, como mineiro, vai entender o que eu estou falando. Sabe a questão da terra? Que a propriedade desse pai, basicamente, eram terras. E a palavra que ele usa ali para propriedade, tem o sentido de bios. Bios é vida. Sabe aquela questão que você fala assim, poxa, eu tenho orgulho da minha terra, de onde eu venho, de onde eu nasci? Os mais velhos, a gente não, né? Que o menino quer comprar um lote, compra, vende, não tem aquele apego, né? O negócio é fazer o dinheiro girar, não é assim? Mas nessa sociedade, a terra tinha a ver com a história da família. Era de geração, era aquela terra que o vô, o bisavô, ela foi passando de pai para filho e ficava dentro da família. Ou seja, a pessoa era parte da terra. Está entendendo? Às vezes você não encontra os mais velhos e fala assim, ó, essa fazenda aqui. Até mesmo nós, né, quando passamos lá no bairro, olha, eu brincava aqui, olha na minha casa, aqui que eu fazia minhas artes, aqui que eu jogava bolinha de gude, né?
Você não curte aquele momento? Não é assim? Eu vi uma vez num quadro da televisão, nem sei que programa que era, que ele recriava a casa do artista lá, e ele via aqueles detalhes e começava a chorar. Então imagina que o menino está falando, esse filho pródigo: me dá parte da sua vida que eu vou vender. Eu não quero saber da sua história, eu não quero saber se isso vai ficar na família. Para mim não interessa nada disso. Vende e me dá o que é meu. E o pai atende. Isso é chocante. Você lembra a atitude que o pai deveria ter se ele fosse um pai justo? Ele ia deserdar. Por que eu estou falando de um pai justo? Lembra que eu falei a questão de justiça? O que é uma justiça perfeita? Quem está aqui sabe, quem veio semana passada sabe. O que é uma justiça perfeita? É uma justiça sem misericórdia. Errou, pagou. Olho por olho e dente por dente. O que o pai deveria fazer aqui simplesmente é deserdar o seu filho. Eu não vou dar nada e você não é mais meu filho. A partir de agora você não tem nada, e ainda o expulsaria. Sabe o que a comunidade ia falar? Ia bater papo. Esse é pai, não é frouxo. Isso sim tem que ser feito. E Jesus está falando que esse pai é Deus, e por isso que ele é esbanjador no amor. Ele deu aquilo que ele queria. Ele sabia, esse menino vai arrebentar com a vida dele, mas deu. Ele teria que escolher o que ele ia fazer com aquele dinheiro. Isso é tão importante a gente entender, irmãos, que o pai suportou o quê? A dor de ser rejeitado. Olha, quando a gente pensa em Deus, no amor dele, isso tem que quebrar nossos corações, não? Deus falando: eu aceitei a dor de ser rejeitado. Imagina se Deus não fosse assim conosco, né? Todas as vezes que nós já o rejeitamos, e muitas vezes o fazemos. Imagina se ele for justo como ele deveria ser. Por isso que ele é um pai esbanjador em amor. Porque você sabe o que você faz. Você sabe o que passa aí na sua cabeça. Você conhece os seus pecados. Você sabe o que está oculto. Imagina se Deus fosse fazer exatamente porque Deus sabe o que você faz. Não há nada que eu e você possamos esconder dele. Isso é importante. Aí no versículo 14 a 19, vem o filho, vem a questão. Você lembra que eu falei aqui quando eu apresentei Moisés? Se você não tem no Senhor e não tem sabedoria, você vai pagar por isso, não vai? Não é isso? Se você tem, você vai ser beneficiado. Se você não tem, as consequências vão vir. Não é porque o pai amava o filho de tal maneira que isso impediu do filho fazer os seus pecados e sofrer com isso. E o pai permitiu que ele passasse. Ele poderia ter sido o primeiro e falasse assim: não, você não vai fazer isso, porque eu sei que você não tem juízo. Meu filho, acabou a conversa aqui, como muitas vezes nós fazemos, não é isso? Acabou o papo, eu decidi por você. E às vezes, irmão, nós não entendemos porque os nossos filhos não querem seguir o Deus que a gente segue. Sabe, a gente tem que ser profundo. Eu não estou falando que você não vai ser pai, não vai... Vocês estão conseguindo separar? Tem que ser pai, tem que educar, está na Bíblia. Mas, irmão, nós vamos instruir. Esse pai estava dando uma grande lição nesses filhos, estava instruindo. E olha o que aconteceu no versículo 14. Fala o seguinte: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Olha que interessante. O filho pródigo, né? Na verdade não é esse termo, mas o filho mais novo, ele começa a perceber o que as decisões dele tinham feito com a vida dele. Ele começa a sentir fome. Ele começa a ver a miséria espiritual que ele está. Ele começa a ver que nem o que era de porco ele estava comendo.
Isso é o que o pecado faz com uma pessoa. Às vezes nós temos uma noção tão errada, né? A gente poderia pensar, nossa, esse filho pródigo se deu bem, né? Esse filho mais novo. Foi, aprontou, e olha ele aí. Mas sabe, quando essa pessoa sofreu, imagina as humilhações que ele passou. Sabe, o pecado não é de graça, é igual cartão de crédito. Você não gosta lá quando você, não sei se você gosta, mas é legal quando você olha para o cartão. Eu lembro do meu primeiro cartão de crédito, eu falei, nossa, agora eu sou alguém, eu posso passar o cartão, eles estão confiando em mim, né? E o problema do cartão de crédito é você abusar do negócio, né? Olha, eu passo e compro, eu passo e compro, eu passo e compro. O que vai vir lá no final do mês? A fatura. E o pecado, ele tem isso, ele tem aquele prazer. Se o pecado não tivesse prazer, ninguém pecaria. Não é isso? Quem vai pecar e se lastimar se não tem prazer atrás disso? E aí vem a conta e ele sofre. E eu quero falar para você, você tem vivido em pecado, eu quero encorajá-lo a voltar para o Pai, porque você vai sofrer muito. O pecado, ele tem a consequência, ele vai vir, ele vai te cobrar, porque isso faz parte da vida. É a consequência de uma vida de pecados. E esse homem percebe isso. Ele pensa, puxa, na casa do meu pai tem servos, eles vivem tão bem, e tem empregados. É interessante você pensar, porque ele não quis ser servo, mas sim empregado. O servo naquela época era como escravos, né? Mas eles até mudaram a palavra, porque eles faziam tão parte da família, que eles se beneficiavam de muitas coisas, nas boas famílias, né? Então o servo comia bem, morava bem, e muitos deles tinham prazer de servir o seu amo, porque eram bem tratados. E Jesus muitas vezes também se refere a nós como servos de Deus, né? E ele também se colocava como servo. Mas esse filho mais jovem, o que ele fala? Eu quero ser tratado como empregado. Segundo alguns estudiosos, que eu nunca sei quem são esses estudiosos, eu sempre falo, segundo estudiosos, nunca sei quem é, mas existem essas pessoas. Estudando a história, né, os arqueólogos, procurando saber como era a cultura. A ideia do filho de trabalhar era na questão de restituir o pai. Por quê? Quando o filho volta, se ele voltasse e fosse aceitado como filho, ele voltaria a ter o que? Direito à herança. Então imagina o conflito dele. Eu gastei tudo, eu fui rebelde, eu pedi a minha parte, meu irmão ficou bravo comigo, fui rebelde. Eu não posso pedir para ele ser meu pai de novo. Eu não posso pedir para que ele me trate como filho. Eu perdi meus direitos de filho. E foi por causa da minha escolha, eu perdi. Mas qual é a reação do pai? Isso é o que é surpreendente nessa parábola. Talvez a gente não entenda por não conhecer os detalhes, e foi o que eu quis falar para vocês semana passada, a gente entrar na parábola, de entender o que as pessoas entenderam, para que a gente extraia e aplique na nossa vida. O que está falando aqui? Quando ele pede para ser empregado, de alguma maneira ele queria pagar. De alguma maneira ele queria restituir o pai. De alguma maneira ele queria, olha, eu sei que eu errei, o que eu faço? Eu posso pagar tudo isso? E é impossível. E tem outras palavras também, outras escrituras, que falam que é impossível a gente pagar alguma coisa para Deus, né? Você não vai conseguir agradar a Deus tentando pagar alguma coisa. Então essa foi a estratégia do filho mais novo. E ele desgraçou o pai dele. Essa foi a grande verdade. Vendeu a propriedade, vendeu parte da história. Diante daquela comunidade, o pai foi tido como um bobo, um tolo, né? O pai foi humilhado. E isso causava muita dor nesse jovem, e ele queria de alguma maneira restituir, de tanto que ele achava que estava longe. E é interessante que a Bíblia fala, e você vê que na festa, o comentário que o pai faz quando o filho volta, ele fala assim, esse filho estava morto e agora voltou. Você lembra? Por que morto? Porque o filho cortou o laço com o pai, ele deixou de ser filho, por decisão do filho. E quando ele volta a ser filho, ele volta a ter herança, ele volta a receber o posto dele. A gente vai ver isso, para que a gente entenda o tamanho da misericórdia de Deus, para que a gente entenda que Deus é um Pai de misericórdia, que se Ele fosse levar em conta os nossos pecados, ninguém estaria aqui hoje. Ninguém. Nós não temos esse... por mais que você se esforce,
Por mais que você seja fiel, não é por isso que Deus te ama. Deus te ama porque Ele te escolheu, porque Ele é Deus, porque você é filho dele. Se você de fato é filho dele. E aí já é uma outra conversa. Mas no versículo 19 a 20, 17 a 20 fala isso, que ele cai em si, né? Ele cai e ele faz essa... Aí ele formula essa volta. Qual é a grande surpresa? Quando ele volta e o pai o avista, o que o pai faz? Ele fica assim? Fica aqui, que vocês me viram. Assim? O que foi? O que foi? Ah, nossa, você quer agora voltar porque você quer minha herança, né? Aprendeu sem vergonha? Pode ir embora daqui, você não é mais meu filho, é isso? Seria justo, irmão? O que seria justo esse pai fazer, sinceramente? O que seria justo? Ou nem aceitar. Ah, você vai me pagar? Você não tem. Vai pagar como? Ou ele poderia aceitar a proposta. Então vai lá trabalhar lá. Vai me pagar centavo por centavo. Você vai devolver tudo aquilo que você fez eu vender. Isso era o justo. Ou poderia falar, você não é mais meu filho, você morreu para mim. Alguns de nós escutamos isso de nossos pais. Né? Você morreu para mim. Eu lembro quando eu me tornei cristão, meu pai falou isso para mim. Você morreu para mim. Ele estava emocional, chorou. Depois ninguém me beijando, abraçando, né? Mas era emoção. Não tinha morrido coisa nenhuma. Mas... Então não fica com medo quando seu pai, né, sua família, até que eles entendam, fica tranquilo. E a grande surpresa disso é que o pai, imagina naquela época, naquela cultura, eles usavam túnicas, né? Para correr, o que ele deveria fazer? Ele deveria levantar a túnica. E um homem, como um patriarca, mostrar as canelas ou as pernas, era comandar nu. Nenhum pai faria isso, né? Talvez uma criança, mas um homem mais velho. Quando ele sai correndo, né? Aquilo foi chocante, porque ele não estava nem aí. Ele vai, abraça e beija seu filho. Isso para as pessoas que ouviam isso era algo inacreditável. Como? Ele deveria ser justo. Ele deveria agir sem misericórdia. E o que acontece é que ele recebe com amor. Ele beija e abraça. Olha que como Deus de fato é um Deus pródigo, é esbanjador no amor dele. Isso chocava, e essa história é até difícil de aceitar para a comunidade, né? No versículo 21 a 24, olha o que acontece quando ele volta. O filho lhe disse, pai, lembra de uma coisa, a primeira coisa que o pai fez foi cheio de compaixão, correu, beijou, e depois o filho fala, o pai nem tinha escutado o discurso dele, né, a proposta. Ele fala aqui, o filho disse, pequei, versículo 21 para você entender, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele sabia o que ele estava falando. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Sabe, quando o filho vai e ele pensa, puxa, eu vou tentar me redimir, ele fez todos aqueles planos, e ele é recebido daquele jeito, ele poderia ter ficado quietinho e falado assim, me dei bem, né? Me dei bem, não vou precisar fazer nada disso. Meu pai me aceitou. Ô velho bobo. Mas não é isso. Mesmo ele recebendo a compaixão do pai, que ele fala, pai, me trata como empregado. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço ser castigado. Ele falou assim, eu não mereço ser chamado de seu filho. E olha, imagina aquele pai se ele tivesse falado não quando aquele filho queria a herança. Será que ele ia ter o conhecimento do amor do pai nesse nível? Será que todo aquele processo de sofrimento no final não contribuiu para ele entender quem era o pai? É isso que eu falo, irmão. Às vezes nós achamos que nós estamos em um mundo onde Deus parece que perdeu o controle, né?
Você escuta tantas coisas, e nós devemos falar, ensinar e lutar contra essas coisas, mas no final de tudo, Deus está no controle. Deus vai usar toda e qualquer situação para mostrar o amor dele por este mundo. Deus nunca deixou e perdeu o controle da história, das coisas boas e das coisas ruins. Você precisa acreditar nisso. E esse pai simplesmente aceita o filho. E nós temos essa dificuldade de simplesmente perdoar as pessoas, de simplesmente amar as pessoas, ainda que elas errem contra nós, ainda que elas pequem, ainda que elas nos ofendam. Nós precisamos aprender a ter esse nível de compaixão, esse nível de misericórdia, porque senão a gente não vai ganhar ninguém. Porque a mensagem de Cristo era tão atrativa, porque a mensagem de Cristo reunia aqueles piores, porque ele sentia que essa mensagem era uma mensagem de redenção. Lembra quando eu falei que a igreja, infelizmente, hoje as pessoas amam a Cristo, mas odeiam a igreja? Amam o que Cristo fala, os ensinamentos, falam de Jesus, mas não querem saber de nada. Há uma separação. E eu falei, que mensagem nós estamos falando então? Onde nós deveríamos ter pessoas de todos os tipos, diferentes, esquisitas, sei lá o que você vai falar. Mas ainda percebendo que pisou na bola, ainda percebendo que tem uma vida cheia de pecados, ela se aproxima da igreja, porque vê na igreja o amor de Deus. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, senão nós corremos o risco de ser os irmãos mais velhos. Eu quero falar para você que anda culpado. Às vezes eu converso com alguns cristãos e andam cheios de culpas. Ah, porque eu sou bíblico caindo em pecado. Ah, porque eu não quero nem estudar a Bíblia com outros, porque eu vou falar o quê? E o nosso foco fica no pecado, não fica na misericórdia. E você não sai dessa vida. E você não consegue buscar arrependimento. Você acha que Deus te aceita pela sua performance. Você acha que Deus te aceita porque você passou a semana inteira sem pecado. Mentira! Mentira! Ninguém aqui passa um dia sequer sem pecar. Você acha que Deus te aceita porque você decidiu ter uma vida moral. E eu não estou fazendo apologia ao pecado, hein? Cuidado, já falamos sobre isso semana passada. O que eu estou falando é que o amor de Deus e a graça de Deus é muito maior do que os seus pecados. E que você deveria andar muito mais leve, muito mais quebrantado pelo amor de Deus, do que andar pela culpa do pecado, que não tem resolvido. Você vive culpado há anos e você não sai disso. Será que você não está entendendo que Deus é misericordioso? Será que você está focado na coisa errada? Será que você está vendo o pecado e não está vendo a graça? A gente olha o pecado, a gente vê a crucificação e sofre com isso, mas a crucificação, o objetivo final é para que Jesus fosse salvador de nossas almas. E você fica só olhando, ele morreu pelos meus pecados, morreu pelos meus pecados, e é verdade, mas ele morreu para te perdoar e pagar o preço que você e eu deveríamos pagar. E nós andamos culpados, e nós andamos pensando no pecado, e às vezes até entre nós, quando alguém confessa o pecado, você vai lá e acaba de arrebentar. Imagina se chega o filho mais novo aqui. Aí todo mundo olha, aquele sem vergonha lá, ó. Pecou pra caramba, agora vem com a cara lavada aqui na igreja. Olha só, quem fazia esses comentários? Os irmãos mais velhos. Olha lá, o Marcos abraçou. Olha, eu entro aqui, ninguém me abraça. Olha lá os irmãos dando atenção, ninguém dá atenção para mim. Quem fazia esses comentários? Na parábola, os irmãos mais velhos. E aí, esse irmão vem, você fala, não é justo, não. Ah, você vem, a gente já recebe. Espera aí, vamos fazer aqui um checklist. E você aperta e o cara confessa os pecados, quebrantado, você é um cachorro mesmo. Como que você fez isso com Deus, com a igreja? Irmãos, esse não é o foco de Deus. É verdade. Jesus não veio na cruz só para falar, tá vendo o que vocês fizeram? Jesus veio na cruz e falou, olha, o seu pecado está sendo pago agora. Tá vendo o que eu posso fazer? Como eu sou cheio de graça. Até entre nós, o tipo casamento, você é cheio de graça, ou você pisou na bola e você vai lá e... com o filho. Então essa passagem, irmãos, ela tem que nos quebrantar. Simplesmente o Pai aceita. O que Ele faz? Ele fala, eu vou te aceitar porque meu coração é mole, mas fica lá, não quero conversa com você que eu estou muito magoado. O que Ele faz? Põe a melhor roupa nele. Põe a melhor roupa. O que Ele faz mais?
mata um novilho gordo. Irmãos, hoje até, você está vendo acompanhando, é difícil, a carne está cara, né? Imagina um lugar deserto, lá no Oriente Médio, você vê os gados pastando no deserto? Como que você mantém um novilho gordo? Imagina o trabalho que daria para fazer isso. De criar todo o ambiente para ter a pastagem, né? Levar para lá e ele vai comendo, vai engordando. E comer carne naquela época era muito difícil, só em ocasiões especiais. E ele pega e mata um novilho gordo. Você acha que ele matou o novilho gordo para ele e o filho pródigo, o filho mais jovem comerem? E o filho mais velho? Ele chama a comunidade. Imagina os comentários da comunidade. Como é bobo. Olha só, ainda deu a roupa e o novilho gordo. Mas o pai nem quis saber disso e chama todo mundo para participar. E vem. E aí nós entramos no outro filho. Quem era o outro filho? Não era esse não. Era também, seu irmãozinho. Era o irmãozinho, tá certo, só que era o irmãozinho mais velho. Tá prestando atenção, Bia, parabéns. Irmãos, isso quando chega ao ouvido do irmão mais velho, olha o que ele fala. Só para a gente fechar a parte do irmão mais novo, que também estava perdido, antes da gente ir para a reação do filho, abre comigo em Efésios, capítulo 2. Versículo 1 ao 5. Paulo, ele era um fariseu antes de conhecer a Cristo. E a missão dele, antes de conhecer a Cristo, era destruir a igreja. Ele não aceitava o novo caminho. Ele era aquele irmão mais velho, que acreditava que só alcançaria a salvação aquele que seguisse a lei. Qualquer um que pregasse um caminho diferente desse, ele destruía. E aí ele tem um encontro com Cristo, ele é transformado por essa graça. Imagina Paulo, o que ele ia argumentar? Ele é esse filho mais novo no sentido. Ele foi o mais velho e passou a ser o mais novo. Por quê? Alguém que matou cristãos. Imagina Paulo entrando aqui e ele tinha matado alguns filhos de vocês, que eram seguidores de Cristo. Ou seu marido ou sua esposa. Como você receberia esse homem? E falando assim, olha, me perdoe, eu sei que eu matei seu filho, matei a sua esposa, mas eu não sabia o que estava fazendo. E aí, em Efésios 2, Paulo, convertido já, ele fala o seguinte, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Paulo confirma tudo isso que eu tenho explanado aqui na parábola. Ele fala, olha, vocês são salvos pela graça. Estávamos mortos espiritualmente. Esse é o poder do pecado. Ele nos mata espiritualmente. Ele acaba com a sua relação com Deus. E Paulo fala que nós estávamos assim e que em Cristo nós fomos o quê? Restaurados. Ele usa até uma palavra aqui. Pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Irmãos, ninguém recebeu a salvação porque se arrependeu. É difícil entender isso, né? Eu me arrependi, agora me dá a salvação. O arrependimento, ele é um processo de Deus trabalhando no coração do homem. Porque senão não seria graça, seria o seu arrependimento. Não, eu estou aqui, você não ora assim, Deus, obrigado porque eu me arrependi, então eu te escolhi. É assim que você ora? Você ora o quê? Deus, obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter perdoado meus pecados. Não é? Então, nós vamos entender que quando nós estávamos mortos, eu já falei isso aqui algumas vezes com você,
Deus, na sua misericórdia, envia Jesus e começa a trabalhar. Eu duvido, eu posso sentar um por um aqui e venha dar depoimento. Se você só conhecia o processo da salvação na sua vida, foi só o dia que você foi convidado. Já tinha muita coisa rolando na sua vida antes. Deus já estava lá, preparando a terra no seu coração, para quando chegasse a mensagem, você ia conseguir, ia entender e ia ter arrependimento na sua vida. E se você não tem arrependimento, você deve orar para que Deus trabalhe no seu coração. Ninguém produz arrependimento por si só, é um trabalho. Estávamos espiritualmente mortos e Deus, na sua misericórdia, nos deu vida em Cristo. E aí sim você se arrepende, e aí esse é o trabalho na sua vida. Você vai mudando, você vai se regenerando, e esse é um trabalho que não termina. Mas estávamos mortos e a justiça foi feita em Cristo. Então isso, eu queria fechar com essa parte, né, de entrar no filho mais velho, vai terminar já, para que você entenda, a graça de Deus, ela existe, e ela é muito maior do que nós temos vivido. Para que você comece a ter relacionamento com Deus, não porque você acha que se você não fizer isso, Deus não se agrada de você, mas por amor, por entender como Deus é gracioso. Amém? Então voltando lá para Lucas capítulo 15, desculpas. Lucas capítulo 15. Vamos agora falar do filho mais velho, versículo 25 a 31. Vocês vão ouvir essa parábola muitas vezes, então acostume-se à leitura dela. Então, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é seu, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Qual é a atitude do filho mais velho? E esse é importante, porque o foco dessa parábola é para o filho mais velho. É a lição que Jesus queria dar para os fariseus. E o que ele fala lá? Quando o filho, ele sabe da festa, ele fica feliz. Uau, meu irmão voltou! Ele fica macho, ele fica bravo, ele fica indignado. E esse tom olha aqui, é tipo assim, ó, escuta só o que eu vou te falar. Escuta só. Eu estou aqui, eu te obedeço, eu faço tudo que você manda. Eu nunca te dei um desgosto. Eu sou um filho exemplar, eu tiro 10 em tudo. Eu lavo a louça para minha mãe, eu limpo o chão. Eu arrumo a cama, limpo a casa. Eu sou o filho ideal. E você nunca me deu um cabritinho. E você recebe o seu filho que está esbanjando o que é meu. Porque você lembra? Ele dividiu a herança. O filho pegou. De quem era o novilho gordo? De quem era o dinheiro? De quem era a roupa? Quem ia herdar tudo isso? O filho mais velho. Você está tirando de mim para dar para ele sem vergonha? Ele não merece. Você está sendo o quê? Injusto. Não está certo o que você está fazendo. Ele deveria ser castigado, expulso daqui. E olha, pensa a cena. Um pai faz uma festa, chama toda a comunidade, está todo mundo feliz, e aí o filho mais velho vem, escuta, nem quer entrar, porque já desconfia. E quando alguém fala: ó, seu filho está lá fora e não quer entrar, isso também era um sinal de rebeldia contra o pai. Porque se você, o pai, ele sempre deveria ser honrado, porque ele está fazendo uma festa e um dos seus filhos está falando o quê? Eu discordo completamente desse meu pai. O que faz o pai? Ele poderia ter falado: deixa ele lá. Ele poderia ter falado: fala para ele que eu estou acabando de deserdá-lo, o dinheiro é meu,
e eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Eu não morri ainda. Mas a Bíblia fala que ele vai, olha lá, o primeiro filho, mais jovem, o que o pai fez foi ao encontro. Segundo filho, o que o pai faz de novo? Ele vai. Olha a misericórdia de Deus, irmão. Ele vai. E ele chega lá e fala, meu filho. Ele explica, olha só, se alegra comigo. Voltou, seu irmão voltou. Se alegra comigo, não fica aí amargurado, com raiva, se alegra comigo. E aí Jesus deixa em aberto a história. Sabe aquele filme, aquela série que tinha Você Dá o Final? Tipo assim, né? Não lembro mais como que era. Você Decide. Mais ou menos por aí. Eu queria falar, irmãos, o pai poderia ter uma atitude dura também, ele poderia ter entrado com tanta firmeza, porque o que revela quando o filho não se alegra com o pai? O que revelou no filho mais velho? Ó, eu só quero seu dinheiro também. Porque se ele amasse o pai, se a relação dele com o pai estivesse ali, ele ia se alegrar. Ele ia falar, pai, tu está feliz? Nosso irmão voltou, eu vi o quanto o senhor sofreu. Eu vi o senhor chorando. Que bom que ele voltou. Mata o novilho gordo mesmo. Pode pegar, é nosso. Vamos festejar. Ele falou assim, eu não quero. Você está mexendo no meu dinheiro. Isso revela, irmãos, que ele não amava o pai. Que ele não se alegrava com o pai. Olha, eu quero dar um recado para você. Se você acha se o seu amor com Deus está ligado ao que você recebe de Deus, e não está ligado na alegria que você tem em Deus, você tem que pensar. Se você não está agindo como irmão mais velho. Se você pensa que você vai ser salvo porque você vem todo domingo na igreja, porque você tem uma vida moral decente, que você é honesto. Sabe quando você começa a avaliar a si mesmo e fala, eu acho que eu sou bom mesmo. Eu acho que eu mereço. E aí você vai começar a querer o quê? Nada de mal pode acontecer comigo. Eu não aceito injustiça. Eu não aceito injustiça na vida de ninguém. E você vai ser duro com as pessoas. Você vai ser sem misericórdia. A justiça vai sempre gritar no seu ouvido. Tem que ser justo. Agora eu pergunto para vocês, Deus foi injusto? Deus foi injusto? Ele não foi. Por quê? Alguém pagou. O pecado do homem, alguém pagou. E quem foi? Jesus. Ele fez justiça sim, porque ele é justo, é um atributo de Deus. E ele pagou através do Filho. Mas ao mesmo tempo que a cruz é um sinal de justiça, ela é um sinal de misericórdia. É isso que nós temos que praticar em nós. E aí você tem que pensar quando você fica indignado, quando você não quer perdoar. Porque a Bíblia é tão radical e fala assim, olha, se você não perdoa, Deus não tem como te perdoar, porque isso é fundamental. O perdão. Esse filho mais velho, ele vai, enfrenta o pai, humilha o pai na frente de todo mundo. E o pai vai até ele, meu filho, pensa bem. Isso era chocante, um pai com essa atitude. Aquele que é rebelde, ele vai lá e perdoa, e aquele que também é rebelde. E olha, você pode pensar, eu sou um exemplo de cristão, eu dou minha oferta, eu venho todos os domingos, eu auxilio, eu cuido de grupos, eu faço isso. Não faça por merecimento de Deus, porque Deus não se preocupa com isso. Deus não ama você porque você faz todas as coisas. Ele não, olha, eu já caí nisso, achava que Deus vai me amar porque eu tenho que fazer isso. Toda vez que eu acerto, Deus me ama. Quando eu erro, já era, castigo. E se Deus te deu talento, é claro que é para você usar, mas faça, porque isso te alegra no Pai. Está entendendo? Venha na igreja porque isso alegra o Pai. Sirva um outro. Olha, eu fico triste quando a gente não quer cuidar mais um do outro, você não sente mais alegria nisso. Isso alegra o Pai. Deus se alegra quando o seu povo, um cuida do outro, um corrige o outro. Sabe, você que é pai, quando você vê um irmão mais velho cuidando do mais novo, você não fica feliz? Direcionando, olha, não faz isso, aqui você vai se machucar. Alguns de nós estamos tão sem graça, estamos com uma vida tão sem alegria, que só fazemos porque a gente acha que isso é que vai nos fazer aceitos por Deus. É verdade. Você tem que ter alegria em Deus, meu amigo, minha amiga.
Você tem que ler a Bíblia porque não é, eu vou ler a Bíblia todos os dias, porque se eu não ler a Bíblia eu vou para o inferno. Você tem que ler a Bíblia porque você se alegra com o Pai. Você tem que vencer a sua vida de pecado porque isso agrada a Deus e você se alegra com isso. Você está entendendo qual é o foco? Não é fazer com medo ou pensando, eu vou fazer porque no final eu vou ter a minha herança. Aí eu pergunto, quem é o Deus que você serve? Você tem amado a Deus? Você tem se alegrado em Deus? Você tem se entregado a essa relação com Deus? Ela é Bíblia, é isso que dá prazer de ler a Bíblia. Você não lê porque eu tenho que ler, alguém vai me... mas você lê porque você ama o Pai. Você lê porque você tem prazer em obedecer. E aí, por isso que João fala que quem obedece ama de fato a Deus. Porque você não está obedecendo como o filho mais velho. Que obedece, mas não se alegra com o Pai. Sabe, você devia falar, quando a gente fala assim, alguém foi batizado, você devia, amém. Você devia, olha, nós deveríamos, quando vier aqueles piores de todos que a gente julga, e esse conversa e fala, amém, mais um que Deus perdoou. Mais um que se arrependeu. E não ficar, mas assim tão fácil. Às vezes nós estudamos a Bíblia com as pessoas, só falta falar assim, o cara faz tudo, agora vai lá e sobe no Monte Everest, e fica com a Bíblia assim e fala, eu amo a Deus. Alguns de nós colocamos desafios tão grandes que nem nós fazemos. Quer que a pessoa tenha performance. Só que tem que ser a sua preocupação. Não é se ele... É claro que ele vai entender pecado. Não é o quebrantamento que você está machacando na cabeça. Você está pecando imoral, você está caindo nisso, caindo naquilo. O que a gente tem que preocupar quando a gente estuda sobre pecado é se ele está entendendo o amor de Deus. Quando Paulo fala, olha, nós estávamos mortos. Sabe esse pecado que você faz? Isso aqui te matou diante de Deus. Você é aquele filho que foi. Agora você precisa voltar, meu amigo. E quando você voltar, Deus vai te receber. Porque por você? Porque você mudou? Não, porque Ele é misericordioso. Porque Ele perdoa e ponto final. Sabe, nós temos que pensar, irmãos, que Deus nós estamos seguindo. Você tem se relacionado com Deus esbanjador? Você tem se relacionado com Deus pródigo? Você tem certeza que Ele te ama de uma maneira inacreditável? Você tem se relacionado com um Deus que não está querendo que você ganhe o favor dele? Às vezes nós queremos ganhar o favor de Deus, né? Ó Deus, estou fazendo isso, abençoa aqui, hein? Abençoa aqui, hein? Faz isso, faz aquilo, a gente quer que Deus nos dê as coisas. Será que você pensa que Deus vai te castigar se você não corresponder com Ele certinho? Ai, pisei, agora é por isso. Nossa, agora eu estou castigado. Agora vai dar tudo errado. Se eu confessar o meu pecado, eu vou ter que terminar meu namoro. Eu vou ter que, sei lá, a gente tem medo de falar do nosso pecado. Eu não falei de, cuidado, eu falei de namoro, que é o que vem na minha cabeça agora. Não estou vendo direto para ninguém, tá? Não ficar preocupado aí, olhando para os namorados. Cuidado com esse é o pensamento do irmão mais velho. Sabe, irmãos, o que eu estou falando, nós temos que relacionar com Deus esbanjador. E isso não é permissão para pecado. Eu nem vou gastar tempo falando isso. Alguns falam, se você falar da graça, vai pecar. Meu Deus, então vamos falar do quê? Se do princípio é o fim, o que nos mantém a graça de Cristo. Que se eu for falar nisso, olha, tem que andar perfeitamente, não pode pecar, então desista, eu e você não vamos ter a salvação. Então o sacrifício de Cristo ele é quase perfeito, porque você tem que completar. Então o seu Deus não é um Deus esbanjador que te perdoa. Não é um Deus que fica lá, errou, menos um. Você tem 100 pontos, já está com 80, se zerar você não entra mais no céu. E a gente se cobra, em vez de... O tempo que você está gastando se cobrando, você deveria estar voando, meu amigo, amando a Deus, louvando, amando as pessoas, sentindo completo, porque Deus tem te amado de uma maneira esbanjadora. O nosso Pai é um Pai gracioso, tem alegria. Para terminar, só para você entender, Romanos 3, 20 a 26.
Romanos 3, de 20 a 26. Desculpa, chegou ali. Para a gente fechar essa questão do irmão mais velho. Você está entendendo agora por que a passagem são dois filhos perdidos, o tema de hoje? Os dois estavam perdidos, cada um do seu jeito. Aquele estava perdido porque tinha uma vida desenfrenada e o outro estava perdido porque era uma vida religiosa. O que prendia os dois ao pai era o dinheiro. Até o irmão mais velho, eu faço isso, faço aquilo, você me dá um cabrito. Está entendendo por quê? Romanos 3, versículo 20 a 26. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que incrível essa passagem, irmãos. Porque é incrível. E eu sei que muitas vezes nós usamos essa passagem, e onde a gente fica nela? Qual é o nosso foco? Todos os pecados estão afastados de Deus. Então, meu amigo, arrependa-se. E a gente quer produzir um arrependimento mais pela culpa do que pelo amor de Deus. E Paulo está falando, olha, a justiça vai ser feita. E não é mediante a lei, não é você tentando fazer coisas. A justiça foi feita por meio de quem? De Jesus. Ele já pagou o preço. E ele fala mais, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Ninguém aqui que de fato se converteu é convertido ou é recebido por Deus porque fez alguma coisa boa. Gratuitamente. Se você acha que você merece a salvação, você não entendeu nada. Então não foi de graça. Ah não, Jesus ele deu uma ajudona, né? Ele deu aquela ajuda. Mas eu vou completar aqui. Olha, não tem nada a ver. De graça. E que ele fala mais? Santificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, liberdade. Cristo nos veio trazer redenção. Você sente uma pessoa livre? Mas quando você lê assim, a verdade nos libertará, você tem que comemorar isso e viver uma vida de liberdade. E eu não estou falando de uma vida de pecado, você sabe muito bem disso. E ele fala mais aqui, versículo 26, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Jesus foi oferecido como sacrifício para propiciação, mediante a fé em seu sangue. Irmãos, você e eu não conseguimos acrescentar nada no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente para nos lavar e nos perdoar de todos os pecados. Que isso seja motivação para você servir a Deus, para você lutar contra o pecado, não somente porque o pecado é ruim, porque o pecado desagrada ao Pai. O Pai se alegra quando seus filhos vencem o pecado. Então imagina você fazer um esforço, em vez de ficar se condenando, fazer um esforço para mudar, porque isso agrada a Deus. Nós temos que ser uma família que quer agradar o Pai, que se alegra. Sabe, se alguém fala, cuida desse irmão, se alegre com isso, porque isso que alegra o Pai. Todo aquele ensinamento que nós demos de uns aos outros, é o que o Pai quer da sua igreja. Não faça porque tem que fazer, mas faça porque isso alegra o coração do Pai. Discipule alguém com todo o seu coração, porque isso agrada a Deus, quando nós cuidamos uns dos outros.
Tenha um ótimo casamento, porque isso agrada a Deus. Esse é o coração do Pai. Ame seus filhos, discipline, faça como a Bíblia manda, porque você ama o Pai, isso alegra o Pai. Dê a sua oferta com todo o seu coração, não porque você tem medo, se eu não der, o devorador vai vir. Não, você faz isso porque isso agrada ao Pai. Compartilhe a sua fé, não porque eu tenho que compartilhar a fé, se eu não convidar X pessoas, Deus não vai se alegrar comigo, porque eu estou sendo covarde, e você só anda acusado, e como que termina isso? Você não convida ninguém. Convide as pessoas, porque isso alegra o Pai, porque isso agrada a Deus. Cante, porque isso agrada a Deus. Não fique falando, não gostei desse louvor, não gostei disso, não gostei daquilo, não gosto dessa igreja, gosto daquela. Onde está o amor ao Pai no meio de tudo isso? Faça o que você fizer, cheio de gratidão ao Pai. Desfruta. Você é chamado para servir lá na nova geração? Olha, se é isso, Deus, eu quero te alegrar, porque Deus se alegra quando nós cuidamos dos pequeninos. Imagina se seu foco começa a mudar agora. Eu não vou fazer isso porque eu tenho que fazer uma performance. Eu vou fazer porque isso agrada o meu Pai. Amém, irmãos? Amém. Então eu queria animá-los com isso. Busque uma relação verdadeira com Deus. Não busque uma relação que não te dá prazer. Porque Deus... Olha, eu como pai, eu quero que o Nicolas me obedeça com prazer. Eu quero que ele faça o que eu espero dele com prazer. E eu sei que quando ele faz, uma coisa é fazer para me agradar, outra coisa é fazer para me alegrar. Eu sei que isso também é um completo. Ele se sente feliz. Isso gera harmonia na nossa família. Então, irmãos, pensamos nisso, vamos pensar nisso. Reavalia como tem sido a sua relação com Deus. Reavalia como está seu prazer em Deus. Reavalia como estão os seus tempos de oração. Sabe, igreja em casa, não vai porque tem que ir. Vai porque Deus se alegra com a comunhão dos seus filhos. Faça qualquer sacrifício. Não, se eu não fizer, Deus vai ficar bravo comigo. Faça o sacrifício porque isso agrada a Deus. Ofereça a Deus como sacrifício. Faça, se esforce. E você vai ver como a sua relação com Deus vai mudar. Amém? Amém. Então, no próximo culto, vai ser por família, né? A gente vai, não vai ser aqui. No dia 4/9, que vai ser, novamente estarei aqui. Eu não sei o horário, não sei se a Sandra já sabe se esse mês vai ser à tarde, sabe, Sandra? Ainda não, a gente vai definir e vai mandar para vocês. Então, o terceiro capítulo da série Netflix vai ser, e esse é interessante, redefinindo o pecado. E eu sei que essa passagem, quando a gente entra profundo nela, muitos conceitos vão mudando na nossa mente. É isso que eu quero provocar. Nós vamos mudar muitos conceitos, irmão, sobre perdão, sobre graça, sobre amor, sobre o que é agradar a Deus, sobre por que nós temos uma relação com Deus. E essa semana, no próximo culto que eu tiver aqui, o tema vai ser redefinindo o pecado, porque essa passagem redefiniu muita coisa naquela época. Ensinou algo tão extraordinário que as pessoas não acreditavam. Amém? Obrigado, então. Nós vamos ter aviso ou uma canção agora? Aviso? Nós vamos terminar com o aviso. Até o próximo encontro, irmãos. Obrigado.